tarde a todos. Meu nome é Luciana Freitas, sou da consultoria de segmentos da TOTUS. Venho aqui mais uma vez fazer para vocês um evento Responde. Hoje falaremos sobre a FD Renfe Responde, junto com a linha de produtos da DataSul e junto também com um representante do TAF. Os microfones de vocês vão ficar fechados, mas vocês podem fazer todos os questionamentos pelo chat. Assim que as apresentações terminarem, a gente vai ler as perguntas, vamos responder ao máximo de perguntas possíveis, tanto sobre o conceito da obrigação, quanto sobre como as linhas de produtos se prepararam para atender esta legislação, essa obrigação, e como a TOTUS preparou o TAF, né, para gerar toda a obrigação da EFD Renfe dentro da TOTUS. Este evento será gravado, não precisem se preocupar, a gente envia o link para vocês depois, através do marketing. O marketing manda um e-mail aí de pós-evento, geralmente com uma semana mais ou menos, mas a linha de produtos também publica o vídeo do evento, o vídeo dessa gravação, nas comunidades do Fluig. Então acompanhem aí as comunidades, as comunidades @ da DataSul, eles vão publicar o vídeo também na comunidade. Eu coloquei aqui um slide sobre as datas dos próximos eventos. Eu sei que a gente teve uma alteração no portal do cliente, ainda não está aparecendo, eles estão fazendo os ajustes necessários, mas os banners irão voltar, os banners com os próximos eventos, mas nós teremos ainda este mês, agora no começo de dezembro, a 4ª rodada do E-Social Responde nesse mesmo formato. Então, dia 5/12, linha RM na parte da manhã, linha Proteus à tarde. Dia 6/12, linha DataSul pela manhã. E teremos uma 3ª rodada da reforma trabalhista, dia 13, na parte da manhã, 13/12, a linha DataSul. Na parte da tarde, a linha Proteus, e 14/12, a linha RM. Então acompanhem esses próximos eventos, eles são muito importantes devido às alterações que nós tivemos no decorrer do mês de novembro, e vejam como é que a TOTUS está se preparando para atender essas obrigações no próximo ano, nesses eventos também. Hoje vai me acompanhar aqui a linha DataSul e a linha TAF. Para quem nunca participou de um evento Responde, a consultoria entra, dá a introdução do que é a norma, quais são seus objetivos, aplicabilidade, prazos, um resumo bem sintético mesmo, porque não dá tempo da gente explicar em detalhes o que é cada detalhe do layout, cada item do layout. E depois, na sequência, entra a linha de produtos. Hoje a linha de produtos DataSul vai falar como se preparou para esse evento. O que ela criou, o que ela alterou, como é que ela vai atender essa obrigação no próximo ano. E na sequência a gente abre para perguntas. O TAF não vai fazer uma apresentação, mas está aqui conosco para esclarecer todas as dúvidas quanto à instalação, versão, e de que forma farão as integrações com os ERPs da TOTUS. Gente, eu pus as datas aqui para ficar gravado mesmo para vocês, então acompanhem. 5 e 6/12, os eventos EFD não, né? E-Social Responde, 5 e 6/12, e Reforma Trabalhista, 3ª rodada, 13 e 14/12, ok? Vamos começar. Então, vou falar um pouquinho para vocês sobre quais são os preceitos da obrigação EFD Renfe, o que o fisco trouxe de novidade com essa obrigação, por que ela foi criada, quais são então os objetivos, as normas, o prazo, o evento, o layout, DCTF Web, e um pouco do que vai ser a sequência de transmissão, né? Qual é a lógica da sequência de transmissão desse arquivo. O que é, então, essa FD Renfe, né? Por que ela foi criada? O que ela vem substituir?
A EFD-REINF, todo mundo sabe, era um pedaço do E-Social. Lá no início do projeto, quando foi criado o projeto E-Social, ou SPED da Folha, como era chamado, haviam também as informações de retenções com relação aos pagamentos diversos, aos pagamentos que eram feitos, que são feitos por nota fiscal, contrato, recibo, e que incidem algum tributo federal, né? Contribuição previdenciária, INSS, o INSS do autônomo, o INSS da empresa jurídica contratada, imposto de renda, PIS, COFINS, CSLL, enfim, todos os tributos federais dos quais a Receita Federal tem alguma administração, né? Com exceção aí da Previdência, todos os outros é a Receita quem administra os pagamentos e o recolhimento desses tributos. Ele era dentro do E-Social porque estávamos falando de retenção dos tributos federais, que incidem sobre pagamentos a princípio da folha de pagamento. Só que o público-alvo que estava participando dos grupos de trabalho da Receita Federal, como estava sendo tratado de E-Social, o público-alvo ali era recursos humanos. Quando a gente fala de pagamentos por nota, pagamentos por recibo, esse pessoal não tem ainda essa expertise de como funcionam esses pagamentos. Por quê? A área envolvida nesses pagamentos, geralmente dentro das empresas, é o fiscal, é o financeiro, é a contabilidade, é a controladoria, dependendo do jeito aí, da forma com a qual a empresa é dividida internamente. Então, a relação da Receita Federal em explicar para esse público de recursos humanos como eram feitos esses pagamentos era muito difícil, o trabalho se tornou inviável. A Receita decidiu, então, criar um pedaço desse projeto à parte, criar um layout específico para ele, trazendo tudo que era pagamento de pessoa jurídica para pessoa jurídica, e deixou no E-Social todos os pagamentos de pessoa jurídica para pessoas físicas que tivessem alguma relação de trabalho. Quando a gente fala de pagamentos diversos de pessoa jurídica para pessoa jurídica, eu não tenho uma relação de trabalho, um vínculo de trabalho. Eu tenho uma relação ali de contratação e tomação de serviço. É um pouco diferente, o conceito é um pouco diferente. Por isso decidiu-se criar aí um arquivo novo, uma obrigação nova chamada EFD-REINF, que é o SPED das retenções. O principal objetivo da EFD-REINF é demonstrar todos os valores de retenções dos tributos federais, seja ele imposto de renda retido na fonte, CPRB, PIS, COFINS ou CSLL. A ideia aqui da Receita Federal é que num futuro, não muito, num médio prazo, vamos colocar assim, ela possa controlar todas as retenções e todos os recolhimentos dos tributos federais pela EFD-REINF. É aqui que o contribuinte vai passar as informações do que ele reteve com relação a esses tributos. Como será essa escrituração? Ela vai seguir os moldes do E-Social, então ela também será modularizada, ela será feita por eventos. Igual é o conceito da nota fiscal eletrônica, eu tenho lá um evento de cancelamento, um evento de venda que eu envio, um evento de nota fiscal conjugada, eu tenho, para cada coisa eu tenho um evento de nota fiscal inutilizada. Aqui vai ser no mesmo molde, só que ele seguirá os preceitos do E-Social. Então, eu vou ter eventos periódicos, eventos não periódicos, eventos de tabela. Por quê? Porque isso facilita muito, não só a fiscalização dos entes tributantes, como também a organização do arquivo, a organização das transmissões. Quando eu modularizo por eventos, desde que eu utilize a linguagem XML,
É uma linguagem mais fácil de trabalhar, mais moderna, que casa bem com várias outras linguagens de programação e com vários sistemas operacionais. Quando eu trabalho com a linguagem XML, é possível que eu classifique, que eu modularize por eventos. E esses eventos, eles ficam muito fáceis de visualizar a informação pelo contribuinte. Então, não é necessário ser um expert em TXT para eu ler um evento que foi criado em XML. Eu tenho ali a informação separada por blocos. É muito mais fácil de fiscalizar, muito mais fácil de controlar. Então, a ideia é que para cada evento eu precise transmitir somente aquilo que foi estabelecido para aquela data ou que houve alguma alteração. Ou seja, diferente do TXT, eu não preciso transmitir todas as informações sempre. Eu posso transmitir cada informação em um determinado período, em uma determinada data. Eu posso transmitir informações do contribuinte somente no início da produtividade da obrigação e depois transmitir só quando eu tiver alguma alteração. Eu não vou precisar transmitir sempre que eu tiver que enviar o arquivo. Então ficou muito mais fácil de trabalhar com uma escrituração desse porte, desse nível. O principal objetivo do fisco é que o contribuinte possa realizar uma confissão de dívida. Como isso funciona? Ele vai declarar todas as informações referente às suas contratações, aos serviços que ele tomou, ele vai demonstrar todos os valores que foram retidos através dos documentos fiscais ou de recibos ou de outras formas de pagamento. No final, a própria Receita vai fazer uma consolidação e vai mostrar para ela quanto ela deve. Então, o contribuinte, através das informações que ele encaminhar, ele vai receber como retorno o valor que é devido de acordo com as informações que eles prestaram. E com isso, o contribuinte não vai mais poder dizer, olha, eu não tenho esse valor, a não ser que ele tenha uma justificativa plausível, que é ou um processo que suspendeu a exigibilidade do crédito ou uma compensação. Caso contrário, o que for declarado lá, através dos documentos que ele mesmo enviou para a Receita Federal, será considerado como débito. Então, é uma confissão antecipada de dívida. O ente tributante responsável pela obrigação é apenas a Receita Federal. Então, diferente do que nós temos no E-Social, onde eu tenho 5 grandes órgãos que são os entes tributantes dessa obrigação e que cada um vai ter lá um pedacinho que lhe pertence, aqui na FDREINF, o único ente tributante responsável é a Receita Federal. Então, é ela que determina, é ela que estabelece o layout, é ela que faz as alterações e é ela que organiza e recebe todas as informações desta obrigação. A única instrução normativa que nós temos publicadas até o momento é a instrução AIN 1701 da Receita Federal, que foi publicada recentemente, agora no mês de abril, apesar de já haver arquivos layouts beta, eu não tinha ainda a publicação de uma instrução normativa instituindo a FDREINF enquanto obrigação. Então, isso aconteceu em meados do mês de abril, e essa IN, ela apenas trouxe a EFD como obrigação, quem são os contribuintes que deverão transmitir o arquivo, deverão transmitir para a Receita Federal essas informações, quais são as informações que elas deverão encaminhar e qual a data de envio, qual é a periodicidade de envio dessas informações. Ela não trouxe detalhes referente a layout, não trouxe detalhes de manual, nada disso. Apenas instituiu a obrigação. Além da IN, o que nós temos publicado até este momento?
A versão 1.2 do layout da EFD Reinf já está publicado, se eu não me engano, desde o final do mês de setembro, do início do mês de setembro. Eles alteraram algumas informações do layout, e essas alterações foram publicadas na versão 1.2. Foram publicadas também as tabelas e regras de validação desta mesma versão, e recentemente essa versão foi disponibilizada lá no ambiente de produção restrita, que é onde os contribuintes e as desenvolvedoras que já têm alguns eventos prontos conseguem fazer os testes de envio e retorno dessas informações. Ela foi disponibilizada em meados da semana passada, junto com o pacote XSD da versão 1.2. Então, para quem já tem alguma coisa pronta, consegue ir lá e fazer os testes. Não são todos os eventos que estão disponibilizados dentro do ambiente de produção restrita, somente os eventos periódicos. Os outros ainda não é possível testar, ok? Quem deverá prestar essas informações? Quais são os contribuintes obrigados a declarar a EFD Reinf? Todas as empresas sujeitas à contribuição previdenciária sobre a receita bruta, ou seja, todo mundo que fez a opção pela CRB está obrigado a prestar informações na EFD Reinf. Com isso, o bloco P, que estava lá na EFD Contribuições, deixa de existir e o contribuinte passa a transmitir as informações através da EFD Reinf. No mesmo momento, sim, assim que entrar na fase de produção, a EFD Reinf passa a transmitir as informações da CPRB, e a Receita Federal se prontificou a publicar, ou através de uma nota técnica, ou através de uma nova versão da EFD Contribuições, a descontinuidade do bloco P. Então, entrou em produção a EFD Reinf, o bloco P deixa de existir, deixa de ser transmitido na EFD Contribuições. Todas as empresas obrigadas à retenção dos tributos federais. Então, imposto de renda, CSLL, COFINS, PIS, contribuição previdenciária, passam a ser transmitidas aqui na EFD Reinf em todos os pagamentos diversos ocorridos de pessoa jurídica para pessoa jurídica. Todas as empresas que prestam ou contratam serviços de mão de obra por cessão de mão de obra ou por empreitada também passam a transmitir as suas retenções aqui na EFD Reinf. Produtor rural, pessoa jurídica e agroindústria, sujeitos à contribuição previdenciária substitutiva sobre a receita bruta, né? Toda vez que eles comercializarem a sua produção rural e forem optantes pela contribuição previdenciária substitutiva, deverão enviar as suas informações na EFD Reinf. Ah, mas eu comercializo somente a minha produção rural com produtor rural pessoa física, ou então eu compro de um grupo familiar, que são considerados também pessoa física pela Receita Federal. Eu devo transmitir EFD Reinf? Não. Essas informações irão para o E-Social. Ah, mas eu faço comércio com um MEI, ou eu contrato ou presto serviços como autônomo. Essas informações vão para a EFD Reinf? Não, elas também irão para o E-Social. O MEI, para quem não sabe, para fins previdenciários, ele é considerado pessoa física e ele tem as informações, tem a obrigação de ter as informações declaradas no E-Social pelo tomador. Por isso ele está lá e não está aqui na EFD Reinf. Todas as associações desportivas que mantenham time de futebol profissional e recebam valores para a promoção de eventos também devem enviar as suas informações de retenção. Em contrapartida, todas as entidades promotoras de eventos que envolvem a associação desportiva
que mantenham clubes, que mantenham times de futebol profissional, também enviarão as suas informações para a EFD Reinf. Como ficou os prazos após o faseamento do E-Social? Então lembra, nós tínhamos lá acima de 78 milhões em janeiro, até 78 milhões em julho. Agora, a obrigatoriedade passou para maio de 2018 nas empresas que faturaram em 2016 acima de 78 milhões e para as outras empresas que faturaram até 78 milhões em 2016, a obrigatoriedade passou para o mês de novembro de 2018. Isso é importante dizer porque só faz sentido transmitir as informações da EFD Reinf quando houver a transmissão dos pagamentos de folha, né, dos eventos do pagamento da folha de pagamento das empresas. E como isso só vai acontecer a partir de maio para as empresas que faturaram acima de 78 milhões, a data da EFD Reinf também ficou para maio. Ah, mas vai ser igual? Vou ter que transmitir os eventos do cadastrais da empresa no mês de janeiro? Não. A EFD Reinf não foi faseada, ela só foi postergada. Ela foi postergada para o mesmo momento de quando o E-Social enviar as suas informações de pagamentos da folha. É por isso que ela só vai ter obrigatoriedade a partir de maio ou a partir de novembro, de acordo com o faturamento das empresas. A periodicidade da obrigação é mensal e deverá ser enviado até o dia 20 do mês subsequente para os eventos periódicos. Os eventos que não são periódicos, eu vou enviar de acordo com as datas que o fisco tem para eles. Se essa data do dia 20, ocorrer em um dia não útil, ao invés de postergar, como acontecia em algumas obrigações acessórias, nós vamos antecipar. Então, o dia 20 caiu no domingo, a EFD Reinf deverá ser transmitida até o dia 18, que é sexta-feira, um dia útil sempre, ok? E como ficarão os eventos? Lembram que eu falei? O formato é o XML, então os eventos foram também modularizados. Como eles ficaram? Evento inicial, que são as informações do contribuinte, e eu só vou informar no início da minha obrigatoriedade. Passou o período de obrigatoriedade, eu não preciso mais enviá-lo. Quando eu vou retomar, quando eu vou reenviar esse evento? Somente quando houver alguma alteração. Não havendo alteração, eu não preciso reenviar. Eventos de tabela. São tabelas de processos administrativos ou judiciais. Toda vez que eu tiver um processo administrativo ou judicial que altere, que tenha alteração de decisão, seja essa decisão uma decisão interlocutória, que é no meio do processo, ou proveniente de alguma liminar, alguma decisão que não seja aquela decisão final, quando transita em julgado, eu vou ter que enviar aqui. E que tipo de processo eu vou enviar aqui? Somente aqueles que suspendem a exigibilidade do crédito da contribuição previdenciária. Então, todos os passos do processo, os passos de decisões, seja interlocutória ou decisão do julgamento, decisão do processo, decisão final, eu vou enviar aqui. Só as minhas, enquanto declarante? Não, eu vou enviar os meus processos e os processos dos meus fornecedores, daqueles que eu tomei serviço. Por quê? Porque enquanto contribuinte, se o meu fornecedor não fez o pagamento da contribuição previdenciária e tem um processo que suspende a exigibilidade do crédito, eu preciso acompanhar este processo. Se ele perder este processo na justiça, o tomador responde solidariamente.
Então, o tomador ele precisa ter ali a opção de fazer ou não fazer o pagamento no lugar do fornecedor, caso este não o faça por conta do processo ou por qualquer outro motivo. Se o tomador fizer o pagamento, ele não responde solidariamente. Mas se ele não fizer o pagamento, ele responde solidariamente. Então aqui a Receita está dizendo, acompanhe o processo e eu quero saber em que pé ele está. Então será obrigado a enviar todas as informações, todas as alterações decisórias dos processos da empresa enquanto declarante e dos serviços que ela tomou, ou seja, dos seus fornecedores. Eventos periódicos são todos aqueles eventos referentes aos pagamentos, às prestações de serviço, aos serviços tomados, à CPRB. Então, todos os pagamentos que ocorreram, que a incidência de algum tributo federal controlado pela Receita Federal deverão ser encaminhados aqui nos eventos periódicos. E temos ainda os eventos não periódicos, que são aqueles que ou têm data específica ou vão ser recebidos automaticamente pelo contribuinte. Aqui a última versão do layout, né? Então nós temos lá informações do contribuinte no R1000, tabela de processos administrativos ou judiciais, R1070, notem que eu tenho a mesma tabela lá no E-Social, que é o S1070. A regra é a mesma, tá? Processos da empresa, processos do seu fornecedor. Retenção da contribuição previdenciária para prestadores de serviço no 2010, para tomadores do serviço no 2020. 2030, os recursos recebidos por uma associação desportiva. 2040, os repassados para a associação desportiva. No 2030, quem informa os valores é a própria associação, e aqui eu não estou falando dos clubes de futebol, e sim das associações às quais os clubes estejam vinculados, que é a Federação Paulista de Futebol, a Federação Mineira de Futebol e assim por diante. São essas que vão passar as informações para a FDREINF, e os recursos repassados para a associação serão declarados pelas empresas que promovem os eventos. 2050, comercialização da produção rural de pessoa jurídica para pessoa jurídica. 2060, a CPRB, a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, que sai lá do bloco P e passa aqui para o 2060. No mesmo formato? Não exatamente no mesmo formato. Teremos quase as mesmas informações e alguns outros detalhes a mais, que era de necessidade da Receita Federal. Evento 2070, são as retenções diversas na fonte, imposto de renda, CSLL, COFINS, PIS, sobre pagamentos diversos. Esse evento, exclusivamente, ele foi postergado, ele foi prorrogado, ele não entra na produtividade agora, junto com os outros eventos da FDREINF, e ele ainda não tem data prevista para entrar em produção. Então, vai ser em julho de 2018, ou vai ser em janeiro de 2019. A Receita ainda não se pronunciou sobre o fato. Ele foi postergado porque ele não atendia às expectativas da Receita Federal na forma com a qual ele foi desenhado. E por isso a Receita e as empresas que participam dos grupos de trabalho, tanto no GT Confederativo, lá do E-Social, quanto no GT das empresas piloto, aqui na FDREINF, não concordavam com o seu layout, né? Tinham muitas adequações a serem feitas. Então ele foi postergado, foi prorrogado, ele não entra agora e ainda não há prazo definido para que ele entre. Reabertura e fechamento dos eventos periódicos, né, 2098 e 2099, toda vez que o contribuinte precisar realizar uma retificação ou uma exclusão de um evento, ele vai precisar reabrir e fechar a obrigação, reabrir o período e fechar o período.
Receita de espetáculo desportivo, 3010. Aqui é a comparação do quanto foi arrecadado naquele espetáculo desportivo com o que a empresa vinculada à associação de futebol recebeu e o que a empresa promotora do evento encaminhou. Aqui é a comparação mesmo, o que gerou de receita aquele espetáculo. Quando eu tenho que enviar essa informação? Até o segundo dia útil após a realização do evento. Isso já estava numa norma, a norma é antiga, ela não é recente, as empresas só não o faziam, mas essa norma já existe há muito tempo. Evento R5001, que é o mesmo que eu tenho lá no e-social, é igual, né? Não o mesmo, mas é igual no mesmo formato. Ele vai consolidar todas as informações enviadas pelo contribuinte e vai encaminhar essas informações para a Receita Federal. E é deste evento que o contribuinte vai receber um retorno da Receita com as informações que ele enviou, com os valores dos débitos, os valores de compensação. Ele vai receber aí um retorno automático, não será mais necessário solicitar este evento. O evento R9000, que é um evento de exclusão de eventos, né? Toda vez que o contribuinte fizer alguma coisa incorreta e quiser ir lá na transmissão e excluir esse evento, ele vai excluir, isso será limpado lá da base da Receita e ele vai poder reenviar o mesmo evento. Não sei se vocês já ouviram falar da DCTF Web, né? Mas é ela quem vai recepcionar todas as informações da FDREINF, e também do e-social. Então, como isso vai funcionar? A Receita Federal criou um sistema, criou um programa que está recepcionando as informações do e-social e da FDREINF. Então, quando você transmite um e-social ou transmite uma FDREINF, isso vai para um servidor, o servidor devolve as informações para o contribuinte lá no R5001 falando, olha, ok, recebi, já consolidei, deu tudo certo, e vai mandar essas mesmas informações consolidadas para um programa chamado DCTF Web. Não é a mesma coisa da DCTF Fiscal, pelo menos não neste primeiro momento. A DCTF Fiscal continua existindo e as declarações de débitos e créditos dos tributos federais, ela continua existindo, vai ser enviado concomitantemente, simultaneamente com essas outras duas obrigações. Aqui na DCTF Web, eu vou ter outra responsabilidade, que é a de consolidar e mostrar para o contribuinte todas as informações prontas, já do que ele tem de compensação, do que ele tem de débitos a pagar, do que ele tem de valores suspensos por processos judiciais ou administrativo, enfim, ele vai fazer uma integração com outros programas da Receita. Então, o PERDCOMP, por exemplo, que é o programa que a gente faz a compensação dos débitos e créditos dos tributos federais, vai ter uma integração com a DCTF Web. Então, quando a DCTF Web, quando o contribuinte entrar na DCTF Web, lá na página da Receita, ele vai mostrar todas essas informações e vai gerar a guia de pagamento dos tributos federais. Qual é a lógica disso, né? Disso que eu estou falando. Como vai funcionar a lógica de transmissão? Então, lá no e-social, até o dia 7 de cada mês, eu vou enviar, eu contribuinte, os eventos de folha de pagamento e os pagamentos da pessoa física. Vou enviar essas informações por eventos periódicos, não periódicos e tabelas, e vou fazer a consolidação através do S5001. Por outro lado, lá no dia 20 do próximo mês, eu vou enviar, através da FDREINF, todos os pagamentos da pessoa jurídica, as retenções dos tributos federais de pagamentos diversos. Vou enviar isso através de eventos periódicos, não periódicos e das tabelas de processos judiciais. Vou fazer outra consolidação. Essas duas consolidações, do e-social
e da REINF, eu vou enviar, aí a Receita vai pegar essas informações, vai enviar para a DCTF Web. E a DCTF Web vai mostrar para o contribuinte o quanto ela deve. E vai fazer o quê? Gerar as guias de pagamento. Então, vai gerar a guia de pagamento da contribuição previdenciária, do imposto de renda retido na fonte e do PCC. Porém, a Receita não tem como gerar todas essas guias nesse momento. Quando a gente fala de pagamento, eu preciso de uma certa estabilidade, né? O fisco precisa dessa estabilidade para ela mexer no sistema de pagamento de um tributo. Então, neste primeiro momento, a única guia a ser gerada é a da contribuição previdenciária. Numa segunda fase, numa evolução desse processo de transmissão, né, numa evolução da estabilidade dessas obrigações, aí sim eu vou gerar, num segundo momento, a guia do imposto de renda retido na fonte e, num terceiro momento, numa outra evolução, a guia dos pagamentos do PIS, COFINS e da CSLL. Neste primeiro momento, apenas a guia da contribuição previdenciária será gerada. Gente, o que eu tinha para passar para vocês de informações, de uma forma bem resumida, era isso. Eu vou deixar vocês agora com o pessoal da linha de produtos DataSul, para eles mostrarem para vocês como a DataSul se preparou e está se preparando para atender essa obrigação, o que foi criado, o que está sendo criado, e depois a gente vem respondendo aí aos questionamentos que vocês tiverem. Eu vou acompanhar a transmissão até o final. O que vocês tiverem de dúvida conceitual da legislação, das normas publicadas, do próprio layout, podem me encaminhar, eu vou ficar por aqui respondendo. E a gente vai se falando no decorrer da apresentação. Meninos, podem continuar. Boa tarde a todos. Aqui quem está falando é Laurides, estou aqui junto com outros colegas aqui também da área de produto. Nós conversamos um pouco sobre os desenvolvimentos que estamos fazendo para atender essa obrigação. Aqui um pequeno esquema para a gente entender um pouco como é que vai funcionar, né, a geração e a extração dessas informações. Então aqui nós temos os diversos layouts que serão atendidos e que estão sendo afetados aqui, né, para os quais o DataSul está se preparando. Então, por exemplo, nós temos ali na área de suprimentos, né, vamos entender aqui como recebimento, o layout 2010, que se refere à retenção de contribuição previdenciária dos serviços prestados, ou desculpa, tomados. Nas vendas, né, então na saída, o layout 2020 e o 2050, que seriam aí sim dos serviços prestados, né, a retenção sobre o que se prestou de serviço. E da mesma forma também nós temos na área do financeiro, tanto o 2010 quanto o 2020, para o caso dos documentos avulsos, onde eu não tenho um documento fiscal, e sim algum tipo de recibo ou um documento que não seja fiscal. E além disso, daí nós temos também a CPRB, que vai pelo layout 2060, que é na parte de obrigação fiscal. Tudo isso vai ser então, consolidado no extrator, que vai então enviar essas informações extraídas do produto DataSul para o TAF, que aí então vai realizar o envio para a Receita. Falando um pouquinho mais detalhado então de cada um desses layouts, né? O que é o 2010? É a retenção da contribuição previdenciária dos prestadores de serviços. Então ela vai ser extraída dos documentos fiscais, então das notas fiscais que eu receber de prestadores de serviço, e eu vou extrair então as informações dos impostos retidos que sejam do tipo contribuição previdenciária. Então, nesses casos, a informação desses impostos de contribuição previdenciária vão ser extraídos, vão lá para o extrator, então, para depois ser enviado ao TAF. Da mesma forma, quando eu sou o prestador, né, quando eu faço a prestação por cessão de mão de obra, e eu tiver essa retenção de contribuição previdenciária, também vai ser realizada a extração dos dados destes títulos, né, desses impostos, e envio lá para o TAF através do extrator. Da parte de saída, né, de comercialização, eu também tenho o layout 2050 para o caso
de você ser um produtor rural, pessoa jurídica, ou uma agroindústria. Então, também nesse caso, vão ser feitas a extração desses dados para as classificações tributárias, então 6, agroindústria, e 7, produtor rural, pessoa jurídica. Oi, pessoal, boa tarde, meu nome é Augusto, eu represento aqui a parte do fiscal, então vou falar um pouquinho da parte que envolve mais obrigações fiscais, né? Que é o evento periódico R2060, que é a CPRB. Como foi falado ali no início, a parte de CPRB, ela é semelhante ao bloco P do SPED de contribuições. Então, todas as informações que eram enviadas para o bloco P, o P100, P110, vai para esse evento 2060 agora. Então, não muda nada, os cadastros são os mesmos, para quem utiliza, né, o bloco P, então, permanece da mesma forma, então, as informações são extraídas com base nas informações já utilizadas no bloco P da FD Contribuições, e na extração, ou seja, no extrator, um novo extrator, então serão apurados os valores da CPRB e ainda considerados cadastros relacionados no MLF, né? Por mais que a gente busque as retenções de CPRB dos documentos fiscais, ainda tem alguns cadastrinhos lá na parte do MLF. Isso. Aí falando um pouquinho do extrator, tá aqui. Esse aqui é o extrator, ou seja, é o que vai reunir, vai consolidar todas as informações ali que foi falado ali, tanto de faturamento, recebimento e finanças, CPRB também, e mandar para o TAF. Então a gente reúne essas informações de acordo com o layout do TAF, então a gente não manda arquivo XML nesse momento, a gente ainda está mandando um arquivo TXT, ou integração via web service ali. Ele funciona, ele tem a mesma característica do LF0202, porém ele busca as informações da origem, dos documentos fiscais integrados em OF. De finanças, ele vai no MS5 e busca as informações dos avulsos, né, a parte de recibos e faturas. E para OF, o R2060, ele faz aquela cálculo da CPRB. Então aqui no extrator a gente tem a opção de fazer a extração por estabelecimento, uma faixa de estabelecimento, por algum tipo de documento, por período. Gerar um relatório de conferência para conferir essas informações que você está mandando para o TAF, para ver se estão corretas, né? É mais a nível de conferência mesmo. O formato de extração é arquivo texto ou web service. Arquivo texto, ele vai extrair um arquivo, você vai importar no TAF para que as informações sejam integradas, ou seja, então, é uma forma de integração manual. E tem um web service também, que daí é automático. Na segunda tela ali, ele foi desenvolvido com uma característica, um formato wizard, então você vai avançando ou retornando, né? Na próxima etapa, que são os registros, você seleciona os registros específicos para o RENF. Você pode extrair qualquer outra informação. O extrator ele foi desenvolvido pensando em outras obrigações, como SPED fiscal, dias e o RENF, né? Porém, para o RENF, nesse primeiro momento, a gente pode enviar somente as informações específicas, que é a contribuição previdenciária da Receita, documentos fiscais, fatura e recibo. Aqui no ladinho, no lado direito, tem as informações de para onde vão cada informação. Então, CPRB 2060, documentos fiscais de entrada e saída integrados no módulo de obrigações fiscais, então R10, R20 e R2050. Algumas outras informações de entrada e saída ainda serão buscadas na origem, informações de fatura e recibo, e títulos avulsos, então é a opção fatura-recibo, o R10 e R20. Selecionado esses registros, então o programa vai buscar, vai processar. Ainda tem alguns parâmetros, né, a etapa 3, alguns parâmetros ainda de extração, no caso precise extrair o plano de contas, então é aquela mesma sistemática do bloco P, do SPED de contribuições, então tem que informar a empresa no MS5 e uma matriz de contas. É a mesma matriz, é o mesmo cadastro que é utilizado no LF0906 ou na extração do SPED de contribuições. E a tela final, então, você pode, padrão, né, você pode selecionar o destino de envio, se impressora, arquivo, terminal. A execução, ela foi preparada também para RPW, que é a BET, online ou BET, né.
e efetivando após o término da extração, caso opte por web service, ele já irá fazer a integração via web service com o TAF, e ao final ele será gerado um relatório de conferência. O relatório foi pensado em fazer no modo uma planilha, né, tanto para Excel quanto para LibreOffice, e aqui todos separados por abas ali. Assim como o layout do TAF funciona. Então o layout do TAF é tudo separado por registros. Um exemplo, temos o registro T013, que são os documentos fiscais. E ali são detalhados todos os documentos que foram extraídos e enviados para o TAF. E a partir daí o TAF vai pegar essas informações e montar o arquivo XML e enviar para a Receita. O que eu tinha para falar de produto e falar um pouco mais da parte de extrator seria isso, então, por enquanto. Agora a gente responde as dúvidas. Boa tarde, pessoal. Aqui quem está falando é a Rafaela, que sou analista aqui do financeiro, aqui da TASUL. Eu vou estar lendo as perguntas que vocês estão colocando aqui no webinar e a gente vai, a princípio, eu vou passando para cada um que é o dono da pergunta ali responder, da área, né? Então, a primeira pergunta ali do Rogério foi ali, o pagamento de aluguel para pessoa física ou pessoa jurídica com retenção do IR é no REINF? Acredito que, acho que a Luciana pode responder melhor essa pergunta, né, Luciana? Já respondi, Rafaela. Isso. Tu não quer só comentar para ficar gravado? Vou comentar. Ou não precisa? Tá. Eu vou comentar porque essa é uma pergunta recorrente, tá? Quando a gente fala de pagamento de aluguel, a gente fala assim, mas não tem relação de trabalho. Por que eu tenho que mandar no e-social? Porque trata-se de pessoa física. A última reunião da Receita, nós questionamos bastante essa informação, né? Mas o que eles desenharam tudo que for pagamento de pessoa jurídica para pessoa física fica no e-social. Mesmo não tendo relação de trabalho? Sim, mesmo não tendo relação de trabalho neste caso. Quando ele viria para o e-social? Se houvesse a intermediação de uma outra pessoa jurídica. Então, por exemplo, eu tenho lá um pagamento de aluguel, onde o pagamento é feito via banco, e o banco faz o repasse do valor. Então, neste caso, a relação banco-PJ viria para a FD-REINF, mas a relação banco-pessoa física no e-social. Era assim que estava desenhado. Acredito que não houve mudanças com relação a isso, tá? Como é uma pergunta recorrente, eu acredito que ela esteja também lá na relação, no hall de perguntas que a gente enviou já para a Receita Federal. As empresas piloto. Então, provavelmente eles vão passar aí para a gente por escrito como é esse funcionamento direitinho. Mas a princípio é isso. Se for pessoa física, mesmo que neste caso não tenha relação de trabalho, ela fica no e-social. Obrigada, Luciana. Eu vou até ver aqui as outras perguntas aqui que já tem a resposta. Eu vou ler a pergunta e já vou ler a resposta, já para ficar registrado, já que a gente vai disponibilizar isso na nossa comunidade. E aí, então, se depois tu quiser falar mais alguma coisa, daí tu abre o microfone daí para falar, tá bom? Então, a próxima pergunta também do Gabriel os dados transmitidos referem-se ao período de janeiro ou abril de 2018? Aí a Luciana já respondeu ali que a competência é maio e será enviado em junho de 2018. A outra do Gabriel haverá envio retroativo? A resposta foi, olá, Gabriel. Como é possível retificar ou excluir qualquer evento? Pode ser enviado em evento retroativo, sim. Porém, é preciso ter cuidado com a data de vencimento do crédito previdenciário, que é todo dia 20. Tá? A próxima pergunta. As decisões liminares, caso sejam negadas, serão informadas no processo judiciais? Foi respondido. Na tabela tem a relação das decisões que devem ser informadas no arquivo. O REINF será emitido pelo TAF e TSS? A Dani respondeu. Isso mesmo, o REINF será emitido pelo TAF e transmitido via TSS. O sistema irá exigir
nota fiscal eletrônica? A pergunta aqui, até que a Luciana acabou escrevendo aqui, ela acabou não entendendo. Acho que ele acabou fazendo novamente a pergunta aqui. O sistema exigirá nota fiscal eletrônica ou poderá ser informado e exportado os dados da nota fiscal manual? Até aqui, Gabriel, eu entendo que aquilo que entra de nota no sistema, eu acredito que vai ser transmitido para o TAF e consequentemente, para o RINF. Oi, é que assim, como eu falei, as informações são a origem dos documentos fiscais é o OF. Então, se você importar em OF, essa nota vai lá pro RENF, entre aspas, né? Só que você tem que ver se realmente ele aceita esse modelo, né? É, justamente, porque assim, ó, por mais que vá para o OF, tem alguns valores de retenção que vai partir direto de recebimento e faturamento. Então, esses campos não terão em OF, porém, a gente vai buscar lá nesses módulos de origem, e se não tiver essa informação, vai ser zerado, ou não vai informação, né? Já quanto a CPRB, ou importa direto nas tabelas lá do MLF, que ele vai mandar diretamente para o TAF, ou faz o processamento automático, né? Lembrando também que... lembrando também que para essas notas, também vão só as notas de tipo de serviço que entra nas regras da Receita. Então, lá no site da Receita, tem uma tabelinha lá de todos os tipos de serviço que vão para o RINF. Então, pode ser uma nota fiscal eletrônica, mas que o tipo de serviço dela está diferente daquela que a lista que a Receita espera para o RINF. Então, além dela ser uma nota fiscal, ela também tem que estar com os tipos de serviço aceitos lá para a Receita Federal, para RINF. Tá? A próxima pergunta aqui do Marcelo, ele pergunta, a extração vai para as tabelas do LF0203? Não vão. Então, a ideia do programa OF1001 é não utilizar mais o MLF, as tabelas de cadastros e por aí vai. A ideia é buscar da origem, os documentos lá do recebimento e faturamento integrados em OF, e as informações de CPRB fazer uma nova extração e enviar para o TAF. Então, não grava nenhuma tabela. Ou seja, essa parte do LF0203, ele vai virar o TAF agora. O TAF será o repositório das informações dele. O programa OF1001, ele será semelhante ao LF0202. Próxima pergunta aqui. Qual a versão do TAF está vigente? Acredito que esse é a Dani que pode ajudar a gente, né, Dani? Não sei se a Dani do TAF, ela tá online agora, se ela tá conseguindo. Ela tá até me chamando. A gente não tá te escutando, Dani. Se tu quiser responder ali nas perguntas e eu leio. Enquanto isso, eu vou passar para a próxima, enquanto ela tá respondendo ali aquela pergunta da versão que o TAF está vigente. Então, a próxima é: conseguimos conferir um totalizador por grupo de imposto? Olha, eu até estou conversando aqui com o pessoal, mas a gente não está entendendo muito bem a tua pergunta, Maxiliano. Se tu puder detalhar um pouco mais a pergunta, mas a gente não entendeu o que é isso, como conferir o totalizador por grupo de imposto. Rafa? Oi, Dani, pode falar. Agora que nós estamos te ouvindo agora. Então tá bom. Eu respondi ali, vai ser a partir da versão 12.17, mas o TAF vai estar preparado a partir de 1/3. Tá? Só para vocês entenderem o preparado. Hoje, vocês já conseguem enviar as notas de vocês, as faturas, né, que são os registros até que o Augusto demonstrou. Hoje, vocês já conseguem enviar para o TAF receber. Porém, o TAF ele vai fazer, então, uma apuração, ou seja, ele vai juntar todas as notas e as faturas para gerar, então, os R2010, R2020, R2050 com totalizadores. E aí, ele totalizado, vai ter um monitor de transmissão, parecido com o monitor de transmissão do E-Social, que hoje já tem no TAF, no qual você vai transmitir, então, esses XMLs do REINF. Tá? Então, essa parte do motor de apuração e o monitor de transmissão estarão disponíveis a partir de 1/3. Tá bom? Ok, Dani, obrigada. Vou para a próxima aqui. Sobre os pagamentos pessoa jurídica, eles terão um limite ou todos serão enviados pelo REINF? O Joane perguntou.
Aqui a Luciana respondeu, todos serão enviados pela REINF, desde que tenham incidência de contribuição previdenciária ou de algum tributo federal. Quando será disponibilizado o manual com as novas telas adaptadas ao REINF? Gabriel perguntou. Gabriel, isso para o TAF. Se for para o TAF, a partir de 1/3, tá bom? Gabriel, quanto à parte da DataSul, está em desenvolvimento ainda, então a gente está coletando informações. A gente depende de algumas definições ainda, mas a previsão é junto com o TAF também, a partir de 1/3 de 2018. Ok, a próxima. Já está atualizado o EF1001? O Hugo pergunta. Então, Hugo, o F1001 ele já vem desde a 12.1.9, porém tiveram algumas alterações. Essa alteração específica para CPRB é a partir da 12.1.19, tá? E outras informações, mas ali você já consegue extraindo algumas outras informações, como documentos fiscais, documentos fiscais, cadastro, você já consegue ir extraindo e testando a parte do extrator, né? Mas a partir da 12.1.19 que saíram essas informações específicas para o REINF mesmo. Próxima. Quanto ao faseamento, qual o embasamento legal? A Luciana respondeu. A Receita Federal ainda não publicou a resolução com as regras do faseamento. Isso deve ocorrer até começo do mês de dezembro. Próxima. Inclua o manual os valores da CPRB no LF 0203. Terá como efetuar a extração? A Cláudia pergunta. Sim, Cláudia. A ideia é você utilizar o importador genérico ou a digitação no LF 0203. Porém, aí o extrator F1001 vai pegar as informações e enviar para o TAF para se montar o R2060 daí. Próxima, né? Se identificarmos algum problema no lançamento de algum documento fiscal, temos como alterar em alguma tabela para corrigir ou será necessário alterar direto no XML? Rogério pergunta. Rogério, hoje vai funcionar da seguinte maneira, o RP vai ter o documento fiscal lá cadastrado como já é hoje, isso não vai alterar. Vai ter extração do EF para pegar esses dados que estão no RP e transferir esses dados para o TAF. Lá no TAF vai ter o consolidador. Então, lá você vai poder alterar os dados daquilo que, por algum motivo, você precisa de algum tipo de correção. O EF, ele não vai ser, a princípio, um consolidador. Ele vai só para juntar todas as informações que estão dentro do RP para transferir para o TAF. Ele mais ou menos é um extrator. Então, se tu quiser alterar algum tipo de informação que hoje, por algum motivo, dentro do RP, a nota fiscal ela está errada ou precisa de algum tipo de correção, ela vai ter que ser feita direto dentro do TAF. Aí o TAF que vai gerar o XML para enviar para a Receita. Tá? Mas o TAF ele vai ser esse consolidador de dados. Rafa. Oi, Dani, pode falar. Só vou fazer uma observação. Ele vai poder alterar no TAF, tá bom? Só que o TAF ele não vai alterar na origem. Então, assim, o cliente pode alterar no TAF? Pode. Aí até o próprio TAF ele fala que ele não altera na origem. Então, isso ele fica ciente que ele não vai ter essa alteração lá no DataSul. Então, se ele quiser uma boa prática, o correto é exclui esse ticket de integração que veio com coisa errada, refaz o processo correto no DataSul, reenvia as informações para serem reintegradas, elas são reintegradas e faz o processo normal. Isso para ele ter as informações iguais no DataSul e no TAF. Porque se ele alterar só no TAF, ele não altera no DataSul. Entendeu? Então, se ele quiser alterar no TAF, pode, mas boa prática é ele excluir e refazer. Sim, Dani, obrigada. Não, a gente tem até outras obrigações que a gente tem esse caso que acaba que ele altera no RP tá um valor, mas na obrigação tá outro, mas se ele quiser mesmo que desde a origem, desde o valor correto, ele tem que alterar direto no RP. Só para mostrar para ele que ele tenha o caso de, por algum motivo ele precisa mexer direto lá no TAF só para enviar o XML, ele também vai conseguir. Sim, isso consegue, isso mesmo. Ok. Tá bom, tá, obrigada. Tá, obrigada. Vamos para a próxima aqui. Retenção. Oi, pode falar, Luciana. Vou fazer um adendo aqui. Pode, fica à vontade.
Alguns clientes estão perguntando bastante sobre a prorrogação, se a Receita Federal já publicou, se ela já não publicou norma. Funciona assim. A TOTUS, enquanto participante do grupo de trabalho das empresas piloto, do GT Confederativo, ela participa de todas as reuniões na Receita Federal de todos esses projetos, então do E-Social, da EFD Reinf e de todos os outros projetos do grupo SPED, né? Então, o que acontece? O faseamento aconteceu, ele já foi publicado nos vários eventos que a Receita Federal fez. Ele não foi publicado em norma oficial. O que a Receita pretende? Eles vão fazer uma resolução explicando as regras do faseamento. São as mesmas que foram passadas na reunião. Então é assim, a gente pode divulgar a informação? Pode, a Receita autorizou-nos a divulgar a informação. Por quê? Porque tá aí, né? E eles não conseguem publicar uma resolução com menos de 30 dias. Por quê? Porque tem vários trâmites internos, eles precisam da assinatura de secretários, eles precisam de assinatura de outros chefes do governo que não fazem parte necessariamente da Receita Federal, que são lá do Executivo. Então, isso não é tão rápido quanto a gente gostaria que fosse. Mas o faseamento é real, ele aconteceu. Então, por que prorrogou a data do Reinf? Porque a data do Reinf só faz sentido, na verdade, só faz sentido a transmissão dos eventos da EFD Reinf quando eu tiver a transmissão dos eventos dos pagamentos que são provenientes da folha. Por quê? Eu não estou falando de contribuição previdenciária, estou falando de contribuição previdenciária que vem da folha de pagamento e que será complementada pela contribuição previdenciária que vem dos pagamentos diversos, que são feitos pelas notas. E todos esses pagamentos, o contribuinte vai fazer o pagamento lá da sua contribuição previdenciária no final do envio dessas informações. Então, eu só posso ter uma EFD Reinf quando eu tiver as informações das retenções que ocorreram na folha de pagamento, senão não faz sentido. Como isso foi faseado no E-Social e a entrada dos eventos de folha ficou para o mês de maio das empresas que faturaram em 2016 acima de 78 milhões e até 78 milhões das empresas que faturaram isso em 2016 ficou para novembro, a EFD Reinf entra junto. Ela vai entrar faseada também? Não. Ela vai entrar com todos os seus eventos, exceto o 2070, ou em maio de 2018, ou em novembro de 2018. Quando a Receita vai publicar isso oficialmente, através da sua resolução. É difícil a gente falar de previsão quando a gente fala do governo. Existem rumores de que isso acontecerá até o dia 30. Mas é real? Não é real? Não sabemos, porque, como eu disse, depende dos trâmites, do tempo que levarem os trâmites da resolução. Ela já está pronta? Já. Tecnicamente ela está pronta, mas ela está ainda dentro do processo de assinatura e publicação. E aí é com o próprio executivo, nem a própria Receita não tem a data exata. Mas existem rumores de que isso vai acontecer até o dia 30, tá bom? Não guardem isso, guardem que o faseamento aconteceu e que a publicação virá assim que os trâmites forem concluídos, tá bom? Era isso. Pode continuar, Rafa. Obrigada, Luciana. Vou continuar aqui com as perguntas, então. Retenção 06, PIS/COFINS, autopeças deverão ser informados na Reinf? Se sim, o DataSul está preparado para essas informações? Aí a Luciana aqui já respondeu. Se você toma ou presta serviço por cessão de mão de obra empreitada para outra pessoa jurídica, sim, deverá ser enviado para o Reinf. Aqui até eu queria dar uma adendo aqui, Luciana, não sei se eu estou certa, mas PIS/COFINS é o 2070, que na verdade a Receita no momento agora não vai enviar. Então a gente, na verdade, assim, ela até pergunta ali se a gente está preparado para essa informação. No momento a gente não está olhando isso, tá? Porque como a Receita ela tirou do envio para o Reinf
e não tem prazo nem para quando vai incluir de novo, a gente não está olhando quando é PIS, COFINS e CLL. É isso mesmo, Rafa. Então tá, obrigada. Tá? Ele vai ter que enviar no futuro, mas como a gente ainda não tem o evento, não vai ter onde enviar. Então, o produto vai se preparar e quando tiver o prazo lá da receita para o 2070, aí a gente vai passar a observar essa informação. Isso mesmo. Próximo ali, do Gabriel. Os pagamentos realizados no contas a pagar terão possibilidade de exportar para o HCM? Essa pergunta, Gabriel, eu acabei não compreendendo, talvez puder detalhar um pouquinho melhor, mas eu não sei o que ela tem a ver com o REINF, porque, a princípio, os títulos do contas a pagar, a gente vai importar lá no F, aqueles títulos manualmente que tu inclui no contas a pagar, que o tipo de serviço for empreitada de mão de obra, vai ser importado pelo OF e vai ser extraído lá dentro do TAF. Né? Mas assim, exportar eles para o HCM, isso não está na nossa linha, mas a princípio por REINF não passa lá pelo HCM, tá? Próxima. Ah, tá, essa aqui não... Desculpa. Quando os lançamentos manuais, como será feito dentro da TOTOS? Exemplo, uma retenção que não foi feita no lançamento, porém identificamos que a retenção manual, como entrará este valor no arquivo? Eu não entendi ali que tipo de retenção que não foi lançada, mas acredito que vai direto, ou a pessoa vai ter que, de alguma maneira, ou estornar um título e criar de novo com aquele tipo de retenção, ou ele vai ter que incluir essa informação lá no TAF, dessa retenção que faltou. Então, essa vai ser vai ter duas alternativas que a pessoa pode ter. Próxima aqui do João. Se eu não sou associação desportiva nem produtor rural, e como ainda não serão enviados informações do 2070, em 6 de 2018, somente enviarei informações de retenções previdenciárias? Isso mesmo, a princípio, somente informações de contribuição previdenciária, de construção civil. Próxima, do Sandro. O sistema irá se basear nos parâmetros já existentes nos cadastros, como no imposto exemplo, ou terá novos parâmetros? Sandro, a princípio, essa parte de imposto é aquilo que tem hoje já no RP. A gente não mudou nada, né, as parametrizações de imposto. A princípio, o que vai ter, talvez, de mudança de parametrização que a gente está ainda em fase de desenvolvimento e levantamento, é a parte de, no contas a pagar, no contas a receber, vai ter que definir quando aquele título é um tipo de empreitada mão de obra, que hoje a gente ainda não tem, talvez algum tipo de flag para determinar lá no recebimento, no faturamento, alguma coisa do CPRB, mas assim, são alguma outra pequenas alterações que a gente está definindo ainda em desenvolvimento para atender o REINF, mas essa parte de impostos continua a mesma, não muda nada. Quando deve ser apresentado o R1000? A Luciana ali respondeu. Na entrada da empresa em produção e sempre que houver alguma alteração. Em relação à alteração para maio, a Receita Federal já publicou, ela já respondeu ali que já não foi publicado ainda. Próxima, da Sônia ali. No sistema, os únicos desenvolvimentos foram para as 3 informações. Não tem alterações em parametrizações? Como eu respondi, a gente está em fase de desenvolvimento, vai ter alguma alteração em parametrização pelo que a gente já está desenvolvendo aqui, porém a gente vai tentar alterar o mínimo possível. Na apresentação, demonstrou até o extrator do TAF. Como será a transmissão via TSS? Em qual tela estará disponível a transmissão? Dani, tu pode dar um pouquinho mais de detalhe ali sobre o TSS? Oi, Rafa, posso? Posso sim. Leandro, né? Leandro, nesse caso, a transmissão ela vai ser realmente via TSS e tal. O que acontece? Eu não sei se você usa hoje o TAF para e-social, mas para quem já utiliza está um pouco mais familiarizado. Dentro do TAF, você consegue apontar a URL do teu TSS. O teu TSS, então, estando atualizado, você vai conseguir enviar os eventos, hoje somente do social, porque só tem ele, tá? Mas a partir de 1/3 também para o REINF. A tela, então, que está disponível, a tela para transmissão, ela está em desenvolvimento do REINF, mas ela vai ser uma tela parecida com a tela de transmissão dos eventos do e-social, tá? Então, ela é parecida, não é a mesma, porque não tem como comportar, porque são obrigações diferentes, né? Embora elas se complementam, uma fala apenas de pessoa física e outra fala apenas de pessoa jurídica.
Então, incluiu no mesmo monitor biosocial, ia ficar complicado a usabilidade para quem utiliza o TAF. Então, hoje a gente não tem essa tela disponível para transmissão, mas ela já é parecida, né? Ela vai nascer parecida com a do E-Social. Acho que é isso, Rafa. Obrigada, Dani. Não. Próxima. Vou pular algumas ali que já foi respondida, mas então a próxima é, se não usar o OF, como eu posso importar? Serei obrigado a usar o OF? Então, a ideia de centralizar em um OF é justamente isso, na verdade, né? Centralizar as informações e mandar tudo para o OF. Então, não vem só as informações de OF, vem cadastro e informações de finanças também, recibo, fatura, etc. Você não é obrigado a utilizar, mas você, caso queira utilizar o TAF para utilizar o REINF, você pode informar diretamente lá, ou integrar, usar o layout do TAF, exportar seus registros para lá diretamente do TAF, né? Aí tem essas duas opções, ou exporta diretamente para o TAF, com talvez tenha um RP terceiro, alguma coisa assim, adapta o layout, ou digita direto lá no TAF essas informações. A próxima pergunta aqui é do Vinícius, e perguntando que pacote que vai estar disponível no DataSul a alteração para o REINF. A princípio, a partir de 2018, tá? Porque a entrega é março de 2018, aí a gente pretende até fazer duas vigentes para trás. Então, até 12/1/18 vai estar disponível o REINF. Vimos que o EF1001 será necessário selecionar o serviço para envio. Se gerar novamente, o sistema irá considerar a duplicidade da informação ou irá sobrepor o envio anterior? Ele vai, na verdade, atualizar, né? Ele vai sobrescrever o registro anterior. Essa que é a regra, inclusive, do TAF, né? Então, se você fazer a primeira vez o envio, ele vai criar o registro lá no TAF. A segunda vez que você reenviar essas informações, por algum motivo você teve que atualizar algum valor, alguma coisa, ele vai atualizar, ou seja, ele vai sobrescrever o seu registro, não vai ter registro duplicado, né? Se não teremos mais o LF 0203, como podemos efetuar a manutenção dos dados? Na origem dos documentos ou no próprio TAF? Sandra pergunta. É isso mesmo, ou você vai na origem, lá em um F, ou se você for em recebimento do faturamento, teria que atualizar novamente a nota em um F, ou diretamente no TAF, mas no TAF tem aquela questão que foi falada ali no início. Se por algum motivo você reenviar novamente, você vai perder essas alterações que foram feitas no TAF. Então a ideia é que você atualize na origem a informação. A TOTS liberou cadastros básicos ou campos de cadastro que necessitam ser parametrizados para a entrada de documentos? Simone pergunta. Simone, a gente está alterando alguns cadastros, ou talvez até tenha que criar algum cadastro básico, mas a gente não liberou nada ainda. A gente pretende liberar em março, junto com as alterações junto do TAF, tá? Então vai ser tudo março. Próxima pergunta. Qual o programa para configurar a URL e a porta para não gerar erro de conexão ao usar o programa OF1001? Para a utilização do web service ali, então, foi o CD0101. Até não foi colocado na apresentação porque a ideia é liberar tudo no documento técnico, com todas as parametrizações e utilização do programa. Ali foi só dado mesmo um overview do programa de extração. Mas a configuração dessa URL port é CD0101. E a partir da 12/19 está disponível ali. A próxima pergunta aqui é do Maximiliano. E, na verdade, eu acho que é um complemento de uma pergunta que ele já fez quando ele pergunta do grupo de impostos se vai ter um totalizador. E ali eu acho que ele dá ele faz uma mais, justamente falando da DIRF, que a DIRF dentro da DataSul, ela tem esse totalizador para ele conseguir ver melhor aqueles valores de impostos que gerou, né, por grupo. Mas é diferente um pouco da DIRF, agora nosso consolidador será dentro do TAF. Então, talvez a Dani que consiga responder se tem algum tipo de totalizador lá dentro, que a gente ainda aqui dentro do DataSul não conseguimos ainda entrar dentro do TAF para olhar ele a detalhes, assim, né? Então, talvez a Dani consiga responder alguma coisa, se vai ter algum agrupador de imposto, alguma coisa assim, Dani. Oi, Rafa. Então, vai ter, a gente vai ter, então, os motores de apuração, né? Então, os motores de apuração vão fazer esses totalizadores,
E aí esses totalizadores vão para tabelas espelhos que você pode fazer a conferência. Tá? Então, ele vai ter sim, um lugar para conciliar, que vão ser as tabelas auxiliares, assim que ele fechar a apuração. Mas ele tem sim. Acho que era isso, né, Rafa? Isso mesmo, Dani, obrigada. Não. Próxima pergunta do Marcelo. Como o DataSul vai identificar no caso de pagamentos a times de futebol pela natureza de operação? Marcelo, a princípio, pelo levantamento que a gente está fazendo aqui dentro do DataSul, é uma coisa muito particular do ERP, e a gente não trata hoje essa parte de futebol, e a gente entende que, a princípio, por ser algo bem específico, a gente não vai tratar. Então, quando tiver algum lançamento para time de futebol, ele vai ter que ser feito diretamente no TAF, lançamento manual dentro do TAF. A próxima pergunta aqui da Jennifer. Vai ser importadas notas automaticamente para o TAF ou vamos definir quais notas vão ser enviadas para o TAF? Vai ser usada a rotina do F1001 e lá no F1001 ele tem uma parametrização lá que tu pode informar. Se tu quer enviar por estabelecimento, se tu quiser enviar por documento. Então ali na verdade tu pode abrir uma faixa de dados informando que tu quer mandar tudo para aquele estabelecimento ou em si uma nota específica, um documento específico que tu queira mandar. Então vai da parametrização dentro do F. Próxima pergunta aqui do Gilmar. O produto TAF será utilizado como repositório substituindo o MLF no DataSul, correto? Essa função ou módulo TAF será obrigatório para todos os outros SPEDs, ou somente REINF? Será liberado em etapas? Existe cronograma para implantação? Quer que eu responda essa, Rafa? Oi, Dani, pode falar. Ah, tá. Bom, posso responder essa. Eu acho que pode ter partes que tu responde, pode ter algum complemento nosso, pode responder aí. Isso. Eu vou falar o que é o TAF, tá? O TAF, ele é uma aplicação apartada do DataSul, tá? Então, o TAF ele é um produto que a TOTS lançou para que ele seja realmente o consolidador de todas as obrigações fiscais dos clientes, que sejam TOTOS ou não TOTOS. Então, não importa se você tenha DataSul, RM, Logix, o Proteus ou qualquer outro produto não TOTOS, o TAF veio para receber essas informações e gerar suas obrigações fiscais. Então, no futuro, você vai ter lá todos os seus SPEDs sendo entregues pelo TAF. Hoje, você já pode começar a utilizar o TAF para o EFD ICMS-PI, para o EFD Contribuições. O E-Social só vai ser enviado por ele, não vai ser enviado por DataSul. Então, a ideia da TOTOS é que no futuro tudo seja entregue pelo TAF. Tá? Hoje você consegue ainda utilizar algumas obrigações fiscais pelo DataSul, mas num futuro não muito distante, vem tudo para o TAF. E o TAF ele é uma aplicação apartada do teu DataSul, e aí você pode fazer, conforme o Augusto e o Laurides falaram, você pode fazer a tua integração depois via web service, tá bom? Legal, eu vou até complementar, mas falando a parte ali do MLF. A ideia é futuramente, né, como a Daniela falou ali, vai ser utilizado, o TAF será o programa único de geração de obrigação. Então, futuramente, os SPEDs, as GIAs vão todas para lá. As informações passarão todas pelo F1001, que buscará as informações da origem. Então, nesse primeiro momento, a gente vai estar utilizando ele para o REINF, mas já tem algumas obrigações disponíveis lá, como SPED fiscal, algumas GIAs estaduais e assim por diante. Outra informação, né? Ele não é obrigatório, por enquanto, né? Próxima pergunta. O MLF vai ser utilizado somente para o CPRB? O MLF, os cadastros ali do bloco P, especificamente o bloco P, tá? Algumas coisas serão reutilizadas, para que o cliente não tenha que refazer toda a parametrização que já é feita para a apuração da CPRB. A parte do P100, vamos ir lá no SPED de contribuições, a parte do P100 é aquela parte automática que extrai as informações dos documentos fiscais, isso aí vai buscar lá da origem, dos documentos fiscais. Já os cadastros que você faz para a geração do bloco P, continua sendo utilizado pelo MLF.
Próxima pergunta. Será possível importar informações para o F? O módulo F é alimentado como? Com base nos pagamentos implantados no contas a pagar, ou será necessário algum procedimento adicional para passar as informações para o F? Respondendo ali, que acho que as duas perguntas do Gabriel pode ser uma só. Então, Gabriel, é assim, o F1001, ele vai ser um extrator de dados do RP para o TAF. As informações de contas a pagar, contas a receber, vai continuar no contas a pagar, contas a receber, não vai para o F. O F, ele vai buscar as informações do contas a pagar e vai enviar para o TAF no formato que o TAF necessita. Mas ele não é que ele vai importar os dados para dentro do F. Então, ele vai buscar os dados dentro do RP DataSul, lá na parte de contas a pagar e contas a receber, e vai formatar isso no formato do TAF e vai enviar para o TAF. Então, na verdade, ele vai ser um transmissor de dados, né? Ele não vai gravar as informações de título lá dentro do F. Acho que era essa a tua pergunta. Próxima pergunta da Amanda. Tem como extrair relatório no TAF? Acho que esse também é com a Dani. Sim, comigo. Sim, Amanda, vai ter como extrair relatório pelo TAF, não sei essas tabelas espelhos da apuração, mas vai ter sim, quando eles estiverem prontos, sim. Próxima pergunta é da Fanny. Títulos do contas a pagar que for lançar manual, quais tipos vão entrar para o REINF? Falando do contas a pagar, vai ser entrar todos aqueles títulos que tiverem atribuição lá e tiver parametrizado aqueles tipos de serviço empretado de mão de obra referente à tabela no site da Receita Federal. Então, lá tem uma tabela de todos os tipos de serviço que a Receita pede para o RINF. Se entrar nessa regra de ter na atribuição e entrar na regra de ser daquele tipo de serviço, aquele título contas a pagar lançado manualmente, ele vai lá para o TAF e futuramente para o RINF. Será feito algum parâmetro novo para títulos lançados manual no financeiro? A Fanny pergunta. Assim como eu já falei, a gente está em fase de desenvolvimento e a gente está, a princípio, vai ter algum tipo de alteração, porque hoje no contas a pagar, a gente não, e no contas a receber, a gente não tem essa definição quando o título ele é um tipo de serviço empretado em mão de obra, né, e a gente não tem informação de qual o tipo daquele serviço ainda. Então, a gente já sabe que vão ter algumas alterações na implantação de título, mas, a princípio, a gente vai tentar fazer o mínimo de alteração possível hoje na implantação. Os registros que não estão sendo extraídos do DataSul, exemplo, R1000, R1070, deverão ser inseridos manualmente no TAF? Dani, tu pode responder essa para a gente? Sim, sim. Eles vão ser inseridos, eles podem ser inseridos manualmente no TAF, Janir, ou então, se você tem essas informações em um outro RP que não seja do DataSul, você pode consultar o nosso layout único e montar também um extrator naquele layout único que o TAF também integra, independente dele ser um arquivo gerado pelo DataSul ou por qualquer outro RP. Você pode fazer manual, mas caso você tenha interesse de desenvolver para integrar automaticamente num arquivo, você também pode. Obrigada, Dani. Tenho valores de fretes para o exterior em grande volume. Esses são obrigatórios no RINF mesmo sem retenção? Como ficarão as informações no arquivo, pois o mesmo não é lançado em OF? Aqui a Luciana respondeu, se não houver retenção no documento fiscal, não deverá ser enviado no RINF. Aqui eu vou fazer um comentário, Rafa. Amanda, eu sei que você está olhando lá no manual, na versão 1.1, só toma cuidado com isso. Por quê? Porque o layout está na versão 1.2, mas a versão 1.2 do manual não foi publicada ainda. Então, vamos ter algumas informações aí muito diferentes, porque o layout mudou e o manual não. Uma outra observação que é assim, vamos supor que você tenha uma isenção ou alguma coisa que deixou de se cobrar o tributo. Se for este o caso, essas informações vão constar lá na EFD REINF através das notas. Não é este o caso. Essa empresa ela não tem essa operação, na verdade, ela não tem mesmo retenção, nunca teve, ela é imune.
Se é este o caso, isso não vai estar na FDREINF. Eu só vou mandar para a FDREINF aquelas informações em que houve a retenção ou que deveria ter havido uma retenção, mas por algum motivo ela foi suspensa. Ou ela foi suspensa por conta de um processo judicial, ou ela tem uma norma que a suspende. Se eu não tiver retenção na nota, não tem que ser levado para os eventos da FDREINF. Só vou levar para aqueles eventos que eu tiver a incidência da contribuição previdenciária ou de algum outro tributo federal. Não houve essa incidência, eu não preciso levar o registro. Isso foi o que eles determinaram nessas últimas reuniões. Tá bom? Era isso. Obrigada, Luciana. Eu vou só reforçar ali que o João está perguntando de novo, eu acho que tem mais perguntas iguais. Aquele momento ali que há as retenções diretamente no APB, né, não, só para fechar que não vai ser importado no F, sim o F irá buscar as informações do RP para transmitir para o TAF, tá? Eu vou até complementar ali, João. O que acontece? Ali em OF é como se fosse uma API. API desenvolvida por finanças, que vai montar o registro dessas informações e de acordo com o layout do TAF, e aí na integração do DataSul com o TAF, mandar para o TAF as informações. Então, não, em nenhum momento vai ficar disponível em um F essa informação. Todas as informações de fatura, recibo, por meio de API, desenvolvida pelo Finanças, que essas informações serão geradas para o TAF, entendeu? Até reforçando o que o Augusto está falando, a partir do momento que for começar a entrar em desenvolvimento, em produção, essa parte de mandar para o TAF as informações que são referentes à fatura barra recibo e por algum motivo o registro não foi, ou o registro está com algum problema, esses chamados serão direcionados para a equipe do financeiro, não é com a equipe do EF. O EF não vai tratar recibo e fatura do financeiro. O Gabriel aqui colocou um adendo aqui que é possível identificar um pagamento de patrocínio para equipes de futebol, porque o recolhimento do INSS ele é diferenciado, é o código 2500. Gabriel, eu vou deixar anotado aqui para a gente fazer o levantamento. A princípio, a gente deve estar dando uma olhada no layout dessa informação de futebol, mas são outras informações além dessa que ele pede que a gente teria que estar alterando todo o RP para enviar uma informação que a gente vê que não é tão do dia a dia do nosso RP, é uma coisa mais específica e à parte, mas a gente deixou aqui anotada para avaliar se é possível a gente enviar por esse código 2500 ou se vai faltar mais alguma informação que hoje o REINF pede para os layouts que são hoje de time de futebol. Mas obrigada aqui pela informação. O Leandro aqui, na verdade, ele não está bem fazendo uma pergunta, mas ele está fazendo mais uma observação. E ele falou assim, de modo geral, vocês estão desenvolvendo o produto para manter o atual procedimento. O cadastro dos prestadores de serviço com retenção continuará no módulo financeiro, lançando na RE 1001. Enfim, a título de sugestão, assim como foi apresentado a tela do F 1001, indicando as informações e para onde serão destinadas, poderiam fazer um fluxo desde o cadastro até o momento da transmissão. Assim, a compreensão do caminho em que transmitirá as informações ficará mais acessíveis até fins de reorganização dos processos da empresa. Leandro, a gente já sabe disso, tá? A princípio, até o próximo REINF responde, ou até a nível de documentação de quando a gente for liberar em março essas alterações para o REINF, a gente vai documentar tudo e vai fazer um fluxo do início da implementação até a transmissão para o TAF. Então, mesmo assim, eu agradeço a sugestão aqui, a gente vai deixar anotado aqui para lembrar de não esquecer de implementar essa documentação bem detalhada, mas obrigada mesmo pela sugestão. A próxima pergunta. O código do estabelecimento cadastrado no TAF deverá ser o mesmo do DataSul ou basta ser o mesmo CNPJ? O Wellington perguntou. Não precisa ser o mesmo código de estabelecimento, não, Wellington. O TAF, você pode fazer um depara dentro do TAF e ele pode ter um outro código. Agora, o CNPJ, sim, esse tem que ser o mesmo. Obrigada, Dani. O ECD e o ECF entregues em 2018 já serão entregues pelo TAF?
Bom, aí eu já não sei como é que está funcionando aí a parte do DataSul, Rafa. Eu sei que hoje o ECD e o ECF eles já podem ser entregues pelo TAF, já está disponível, a gente já monta o layout lá, já faz a montagem dos blocos, inclusive bloco M e bloco N, lá a partir de Lalur e Elax, já podem ser feitas todas no TAF. Eu não sei até quando que o DataSul vai enviar. Eu acho que a Rafa pode responder, né, Rafa? A princípio, até onde eu sei, também não tá na nossa assada essa entrega pelo TAF. Então, a princípio, eu também não sei de data, não. A não ser que esteja com outra equipe. Na minha equipe do financeiro não tem nenhuma alteração para agora. Aqui você pode entregar no TAF, já está disponível para entregar. Se você quiser utilizar o TAF, pode utilizar também sem problema. O TAF irá validar as informações antes de enviar para a Receita? A Maria está perguntando, Dani. Sim, o TAF o TAF ele vai fazer essa verificação, né? Vai fazer uma pré-validação antes de você enviar para a Receita. Hoje o TAF já faz isso com o E-Social. Então, para quem utiliza o TAF para o E-Social, depois que você sobe lá os seus eventos de tabela, você tem uma opção no monitor de transmissão que é validar registro. E aí ele faz a validação conforme as regras do layout do E-Social. No REINF vai acontecer a mesma coisa. Você vai subir e aí você vai ter lá o seu validar registro, que ele vai validar, então, a consistência do teu registro do XML do REINF que vai ser enviado. Sim, ele tem essa funcionalidade. Tá bom, Dani, obrigada. Vamos para a próxima. Como o F tratará os programas específicos? Grande parte do DataSul em nossa empresa são programas customizados. Então, Gabriel, a gente está tratando aqui o produto padrão. Se você tem boa parte customizada, você tem que ver certinho com a sua empresa, ou você customiza também essa parte de extração, ou ver uma forma de integrar em um F para mandar. Daí tem várias possibilidades, né? Integrar em um F ou diretamente no TAF, né? Mas a princípio aqui a gente está só tratando realmente de produto padrão, tá? Próxima pergunta da Amanda. Quanto aos códigos da tabela 6, que são os tipos de serviço, na TOTS será cadastrado em alguma tabela ou será incluído no RM1001 no lançamento ou será atrelado ao item? Nós já temos um cadastro que se chama código de INSS. Na verdade, ele não é específico somente para o INSS, né? Então, ele vai ser usado, né? E já tem essa característica de servir como código de serviço. Então, na hora que você implantar um documento no RM1001, você pode herdar esse código lá do item, ou então informar ele diretamente na hora que está fazendo a implantação do documento no RM1001. Próxima pergunta. A extração de todos os módulos do DataSul poderá ser por web service? A extração ali, hoje ela está compreendendo aqueles registros apresentados ali no extrator, né? Então, especificamente falando do REINF, tá? CPRB, documentos fiscais de entrada e saída, e fatura e recibo. Talvez plano de contas por questões de cadastros, né? Mas, por enquanto, são essas informações, né? Próxima pergunta. O TAF irá verificar sempre as informações em OF? Não, ali não. O TAF é um produto, como a Daniela falou, é um produto apartado. O OF busca as informações dos cadastros de origem e integra com o TAF. Não do contrário, né? Sempre o OF, sempre o DataSul mandando para o TAF. Próxima aqui, o Júnior está dando uma nova sugestão. Inclui uma demonstração do processo prático, né, de exportação do DataSul e visualizando no TAF. A gente, até então, não sei bem a data do próximo RIF Responde, mas acredito que é março que a gente vai conseguir efetivamente fazer o processo completo junto com o TAF com os clientes. Antes, isso vai ficar bem inviável. Pessoal, já que vocês perguntaram, como houve essa alteração no cronograma, o faseamento do E-Social e tudo mais,
para a EFD Reinf, a gente não vai ter mais tempo hábil de fazer outro evento este ano, mas no próximo ano, antes da obrigação entrar em produção, nós programaremos mais eventos, né, nesse mesmo formato. Eu não tenho as datas disponíveis ainda, mas assim que a gente tiver as datas, o marketing já começa a fazer a divulgação e aí vocês vão receber os convites para poder participar. Então, para esse ano, os próximos eventos são esses que eu deixei em tela, que é a 4ª rodada do E-Social e a 3ª rodada da reforma trabalhista, né? Vai ser também no formato do Responde. Então, vocês vão ter a participação da consultoria dizendo quais foram as alterações legais, as alterações normativas, e também a participação das linhas de produto, dizendo quais foram as criações ou as alterações necessárias no produto para atender essas duas obrigações. Agora, para o Reinf, a gente deixou para o próximo ano, mesmo porque a gente teve que introduzir aí a reforma trabalhista, tivemos bastante alteração agora nessa última medida provisória, então isso vai ser divulgado no próximo evento, e a gente acabou fazendo a opção de deixar um evento da EFD Reinf, já que ele foi postergado para o próximo ano, né, antes da entrada em produção, e incluir mais um evento da reforma trabalhista, tá bom? Então, hoje eu não tenho as datas, mas até o próximo ano a gente já está montando o cronograma dos eventos e aí passaremos para vocês as datas assim que estiverem disponíveis. Ok, obrigada, Luciana. A próxima. Aqui o Gabriel está perguntando se dia 5/12 irá fazer uma liberação de pacote. Gabriel, como a gente passou aqui as datas, a liberação nossa para que os clientes será em março de 2018. 1º de março de 2018, o TAF e a DataSul RP irão liberar um pacote oficial para os clientes, retroativo até a 12/18. Quanto às informações de processos administrativos e judiciais, registros R1070, há algum controle dentro da TOTS desses processos? O Rogério está perguntando. Rogério, a princípio, a gente está também em fase de desenvolvimento desse cadastro, dessas informações de processos judiciais, mas sim, a gente está desenvolvendo aqui dentro da DataSul e a gente vai ter essa informação para o registro R1070 dentro da TOTS. Então, a gente vai sim implementar, só que a gente, claro, ainda está em fase de desenvolvimento, assim que tiver implementado e liberado em março, a gente vai estar divulgando isso para vocês. Para inscrição neste evento, responde, é somente por e-mail? Onde conseguimos visualizar esse evento e cronograma? O Jonathan está perguntando, tu pode ajudar ali, Luciana? Jonathan, a gente costuma fazer a divulgação através do marketing. Então, o que eles fazem? Eles mandam um convite para todos os nossos clientes que estão cadastrados lá na base, mandam para aqueles e-mails que são cadastrados e vocês podem se inscrever através desse convite ou através dos hot sites que a gente cria, né, os mini hot sites. Então, se você entrar lá no espaço fiscal, na parte de notícias, nas últimas notícias, isso dentro do portal do cliente mesmo, tá? Do suporte. Espaço fiscal, últimas notícias. Eu tenho lá alguns mini hot sites de todas as obrigações. Então, eu tenho da EFD Reinf, da NFE 4.0, tenho do E-Social. Lá dentro, eu também tenho as informações sobre os eventos Responde. Quando você clica no banner, você tem o link de cada uma das salas de produto. Lá também é um link de inscrição. A gente teve um probleminha com o portal nessa última atualização, né, no novo portal. A gente já está buscando a solução junto com os responsáveis para que os banners de inscrição dos eventos Respondem voltem a aparecer na primeira tela. Assim vocês não têm que ficar procurando também. Mas quando vocês não encontrarem a informação em nenhum lugar, podem contatar o suporte vai passar para vocês a melhor forma de inscrição. Ele pode passar o link, ou ele direciona para a gente e a gente passa para vocês, tá? Então, busquem os canais de comunicação da TOTS, podem questionar via Fluig ou no próprio suporte, e aí se vocês não encontrarem os links lá nas últimas notícias, no hot site, ou não receberem o convite para participação,
vocês podem contatar esses canais que a gente manda para vocês o link de inscrição. O Gabriel está questionando essa questão, né, da postergação de datas com relação aos específicos. Eu sugiro, Gabriel, que entre em contato com o serviço de atendimento, né, no qual ele recorre para fazer os específicos, para começar, então, a detalhar como reagir com relação a essa questão da adaptação dos específicos. Tá? Que aqui agora, assim, não tem como a gente avaliar quais específicos e em que pontos, né, você tem aí de específicos que podem ou não ser afetados, tá? Em princípio, hoje, se você tem uma entrada de documentos via os métodos padrões do produto, eles deverão continuar funcionando da mesma forma. Mas o ideal seria, Gabriel, você, então, fazer uma consulta específica aí para o pessoal que faz o seu atendimento, tá bom? Ok, obrigada, Laurides. Acho que a última pergunta, pelo menos até agora, aqui, Luciana, é justamente perguntando onde será disponibilizada a gravação do evento. Se tu puder detalhar um pouquinho mais sobre a disponibilidade dessas gravações. Quem publica a gravação dos eventos é a própria linha de produto. Então, deve ser publicado lá nas comunidades de @, e aí vocês decidem se vocês vão mandar para o Fluig também ou não. Além disso, o próprio marketing encaminha um e-mail de pós-evento com o link de onde ele está publicado. Então, depois que o produto publica nas comunidades de @, o marketing manda um e-mail de pós-evento informando onde elas estão disponibilizadas. Então, vai um link para o cliente que participou ou que se inscreveu e não pôde participar. Nas comunidades, fica acessível para todo mundo. Então, os clientes podem acessar por lá também. Tem linha de produto que costuma também fazer uma publicação no portal TDN. Aí fica a critério do produto. Se ele quiser publicar e também divulgar lá que tem um evento disponível, também pode. Obrigada, Luciana. Então, tem a Cláudia ali falando que ela não recebeu o último e-mail do webinar, mas a princípio de pergunta aqui para a gente não tem mais nada, tá? Se quiser fechar. Bom, já deu o nosso horário também, né, com relação ao evento. Então, pessoal, agradeço muito a participação de vocês. A gente procurou sanar a maioria das dúvidas, tanto do TAF, quanto do produto, quanto do conceito legal. Pode ser que tenha ficado uma ou outra, mas aí a gente vai trabalhando essas informações ao longo aí do processo de homologação da EFD-REINF. Nos próximos eventos a gente também vai trabalhar bastante com essas informações. Teremos alteração, com certeza, até lá, né? Mas ainda não sabemos que tipo de alteração. Espero, sinceramente, que até lá a resolução esteja publicada. Acredito que ela deva sair aí até a primeira semana de dezembro, no máximo segunda semana. Está só passando pelos trâmites do governo mesmo. Agradeço imensamente a participação de vocês. É muito importante os eventos Responde, que vocês contribuam com essas perguntas, porque depois a gente acaba disponibilizando ou no portal TDN via FAQ, ou nos próprios hot sites que a gente cria, né, para que vocês tenham acesso e que outros clientes também tenham acesso. Obrigada por estarem conosco nessa tarde. Aguardamos vocês nos próximos eventos do E-Social, da reforma trabalhista. Também tivemos alterações aí bem significativas em ambos, né, com o faseamento do E-Social e com a publicação da medida provisória na reforma trabalhista. Então, anotem essas datas. Se vocês tiverem alguma dificuldade para se inscrever, contatem a TOTUS ou através do suporte do executivo de vendas, por qualquer canal que vocês tenham, a informação chegando até a gente manda para vocês o link de inscrição, pelo menos até esse probleminha do portal do cliente ser resolvido. Assim que ele for resolvido, vocês terão lá um banner com acesso fácil para a inscrição dos eventos, tá bom? Se vocês não quiserem comentar mais nada, a gente encerra por aqui os eventos. Lembrando que o vídeo será encaminhado para vocês por e-mail. Deem uma olhada no seu spam, porque como ele é pesado, às vezes o e-mail da empresa não deixa passar e acaba ficando lá
como spam. Então, deem uma olhada no seu spam. O marketing costuma fazer esse envio até uma semana no máximo, a partir da data da realização do evento, tá bom? Mas eles encaminham sim para todo mundo, porque eu sempre me cadastro nas salas e eu acabo recebendo vários e-mails com o link do vídeo para eu baixar. Tá? Muito obrigada, então. Até o próximo evento.